A pergunta que chegou é baseada em Romanos, capítulo 1, versículo 24, que diz assim: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. E a pessoa quer saber quando isso aconteceu, quando Deus entregou as pessoas. Bom, geralmente as pessoas leem um texto como esse e não estão plenamente erradas, equivocadas nisso, eu não creio que sejam erradas, achando que isso sempre acontece ao longo da história. E, de fato, isso é uma parte da verdade, vamos dizer assim. Mas houve um primeiro momento em que, pelo menos eu creio, olhando para a teologia bíblica como um todo, em que isso ocorreu. A primeira vez que isso aconteceu, que foi quando Deus, lá em Gênesis capítulo 6, diz que o Espírito de Deus não ia mais contender com o homem. Então, naquele momento, Deus olha para a humanidade, percebe que toda a intenção, toda a inclinação do coração humano é para o mal, e por isso há esta decisão, essa mudança de que o Espírito não mais vai contender com o ser humano. Algo mudou ali e é como se Deus, naquele momento, pré-dilúvio, ali, pré-Torre de Babel, todos aqueles eventos, entregasse então a humanidade nas mãos do seu agora líder e príncipe, né, o príncipe do poder do ar, aquele que atua nos que estão vivendo na desobediência, né, o maligno, que é o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que maligno, o mundo jaz do maligno, e por isso, logo depois no capítulo 12 de Gênesis, terminando todo aquele grande evento, dilúvio e Babel, Deus chama então um homem para iniciar um povo para si, e ele não toma um povo dentro dos que já existem, mas ele inicia um povo para si com Abraão. Isso porque todo o restante estava então entregue. Então Deus os entregou, e essa entrega foi por meio desta mudança da atuação do Espírito Santo, que não vai mais contender com o homem. E foi todo aquele período que isso acontece pela primeira vez. Isso não quer dizer que quando Adão pecou não teve consequências drásticas, né, do seu pecado, claro que teve, mas essa entrega de Deus, na minha concepção, na grande teologia bíblica, acontece aí, Gênesis capítulo 6 até capítulo 9, 10, capítulo 11 descreve toda esta entrega de Deus. Desde então, os homens então são entregues a si mesmos. Quando diz entregue a si mesmo, significa que eles vão fazer então aquilo que está no seu coração, o seu grande desejo, que claro, nenhum homem nasce com um desejo intrínseco de agradar a Deus. Nós não nascemos bons, nós não nascemos santos, nós não nascemos puros, justos, nós nascemos com o pecado ali. Toda criança que nasce, todo ser que nasce, já nasce com uma natureza pecaminosa entregue a si mesmo. E se for deixado assim para toda a vida, o que ela vai fazer é continuar pecando, continuar desagradando a Deus, até que, e se isso não acontecer, não há outra solução, até que ela seja alcançada pela graça de Cristo, que muda isso e nos faz novamente cativo à vontade divina. Então, a primeira vez foi naquele momento, e isso então acontece com o ser humano, como todo ser humano que nasce agora entregue aos seus desejos. É por isso que Paulo então vai mostrar que, como os homens rejeitaram a Deus, Deus os entregou. Esta entrega não é simplesmente da impureza sexual, como acontece aqui, no versículo 24, mas versículo 26, paixões vergonhosas, e depois uma disposição mental reprovável no versículo 28, ou seja, Deus entrega ao homem e vai neste ciclo, nesse declínio moral, intelectual, cognitivo, é um declínio do ser humano. Paulo está descrevendo aqui então a depravação total do homem. Isso se deu com a entrada do pecado no mundo, né? E todo esse processo de entrega então de Deus que nós nascemos hoje. Só Cristo pode nos livrar disso. Eu espero que, se Ele ainda não te livrou de você mesmo, Ele te livre com a sua morte, com a sua ressurreição, com aquilo que Ele fez na sua obra da cruz por nós.